Entre mudanças, recomeços e diferenças culturais, existem histórias que conectam pessoas. Eu sou a Juliana, psicoterapeuta, e este é o podcast Laços Além das Fronteiras, um espaço de conversas reais sobre imigração, família, pertencimento, desenvolvimento emocional e sobre os desafios e ganhos de construir uma vida em outro país. Aqui vamos compartilhar experiências, reflexões e encontros que nos ajudam a compreender com mais humanidade os caminhos da interculturalidade. Porque mesmo longe de nossas origens, seguimos construindo vínculos, identidade e lugares onde possamos nos sentir em casa. Bem-vindos! Bem-vindos, bom dia. Mais um episódio do Laços Além das Fronteiras e hoje a gente está com uma convidada especial, a Linda Cardoso, Unison Health Center Community, que trabalha auxiliando as pessoas no acesso a serviços de saúde, tanto a saúde física quanto mental, pelo que eu estou entendendo, né? E a Linda vai falar pra gente um pouquinho mais sobre isso, então seja bem-vindo todos que vão estar assistindo aqui com a gente o episódio de hoje. Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Linda para poder se apresentar um pouquinho e depois a gente começa com a conversa. Sim, meu nome é Linda Cardoso, sou descendente de português canadense, mas os meus pais são portugueses. Eu trabalho aqui na Unison já faz uns 4 anos e meio. Eu trabalho na área de saúde mental já faz uns 12 anos. Eu fui formada no George Brown, principalmente trabalhando com mulheres e crianças que foram assaltadas. Também sou formada como uma professora de yoga de trauma, então trabalho muito com pessoas em a forma de trauma. E eu trabalho de uma forma mais holística, então penso na pessoa total, fora só o mental. Nossa, que ótimo, muito bom. E realmente a área da saúde mental moderna, ela vai fazendo essa integração, né? Acho que a origem da saúde mental, da psicologia, sempre foi muito voltado para a fala, né? Para o aspecto mental, psicológico, mas hoje se entende que tem essa integração mesmo, né? De mente, de corpo, e o quanto que um afeta o outro, né? Muito legal esse trabalho. Eu gosto muito de trazer alguns principais da yoga, assim como a respiração, que a gente sabe que ajuda com a ansiedade, e outros aspectos também só pra gente tornar presente, não só focar na mente. Muito legal, sim, sim. E até interessante, eu não sei como que está no Brasil agora, né? Mas já tem um tempinho que eu moro aqui. Mas quando eu trabalhava lá, não era tão comum essa integração do aspecto físico e principalmente dessas terapias mais integrativas, posso dizer assim, como o yoga, né? Não era tão comum integrar isso nas terapias tradicionais de psicologia, digamos assim. Eu acho que já tem até mudado esse perfil lá no Brasil, mas é interessante você colocar, porque talvez para algumas pessoas isso seja muito novo. Né? Aqui, eu não sei se no Brasil tem, mas tem uma terapia que se chama Somatic Therapy, que é terapia mesmo só focada no corpo e tirar a trauma do corpo, usando as nossas sensações, essas coisas assim. Sim. Que é um pouco fora do CBT, não sei bem te falar em português assim, mas terapia cognitiva comportamental. Que é o foco mais do passado. Sim, legal. Eu estou inclusive fazendo a formação sobre essa abordagem. E isso é uma coisa que eu aprendi aqui no Canadá também, assim. Porque quando eu vim do Brasil, eu fiquei um tempo fora da área, né? Eu sou formada em psicologia no Brasil, trabalhei lá, tanto na área comunitária, na área da psicologia social e também na área clínica. Meus últimos anos foi na área clínica, deixa eu até falar olhando pra cá. Foi na área clínica, né, da psicologia. E depois que eu imigrei, eu fiquei um tempo fora da área até eu fazer essa jornada, né? Que é conhecida por muitas pessoas que imigram, que para a gente poder trabalhar na nossa área de formação, tem que passar por um processo, não é tão simples assim, porque o sistema educacional de cada país é diferente, né? E isso influencia na regulamentação das profissões. Então eu passei por essa jornada e graças a Deus eu consegui, estou muito feliz e grata de ter voltado a trabalhar na área. E aí aqui no Canadá que eu fui aprender mais sobre essa integração, inclusive aqui que eu ouvi falar da terapia, da experiência somática, e ouvir também que o yoga traz esse aspecto também que ajuda na liberação mesmo, né?
das sensações físicas relacionadas à experiência emocional, né? E não só uma questão física, condicionamento físico, mas também um aspecto emocional. Então, achei muito interessante a gente começar com esse aspecto. A gente começou a falar da sua experiência. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa instituição aqui, sobre quais são os serviços que oferecem, quais são os públicos, né, as pessoas que têm acesso a esses serviços. Aqui na Unison, como mencionou, a gente são um centro de saúde comunitário. Então, o que acontece aqui é que tudo é gratuito. Se você tem status ou não tem status, não importa. O único jeito que você não vai poder usar os nossos serviços é se você é um visitante ou se você é um estudante um estudante também. Então, você não pode usar os nossos serviços. Fora disso, tudo aqui é gratuito. Você tem acesso a médico de família. Você tem acesso a aconselhamento com assistentes sociais. Você tem acesso a coordenadores que ajudam você a achar outros serviços na comunidade. Você tem acesso a ajuda em achar abrigo, se você precisar. Com aluguel, a gente tem advogados aqui. A gente tem nutricionistas. E vários outros programas aqui, programas de mãe, programas para ajudar com diabetes e essas coisas assim. Que bacana. Nossa, são muitos serviços mesmo, né, que vocês oferecem e que eu mesmo que moro aqui há alguns anos já, eu não sabia, né, que tinha todos esses serviços que eram possível ter acesso a diferentes tipos de visto, né, e também a quem está sem status, né, porque até às vezes as pessoas que têm algum visto, como você mencionou, no caso de estudante é uma exceção, né, ele não tem acesso, mas às vezes a pessoa vem com visto de trabalho, às vezes a pessoa já vem com visto de residência permanente e não sabe exatamente como poder ter acesso aos serviços, né, então muito interessante. E aí uma outra pergunta é a população desse centro comunitário. Normalmente as pessoas vêm aqui com qual tipo de demanda, assim, qual é a situação que elas estão? Eu acho que depende da pessoa. Muitas pessoas vêm só para ver o médico, muitas pessoas vêm porque realmente está numa situação estressante, querem conversar com uma conselheira. Várias outras pessoas vêm porque está com dificuldade financeira, dificuldade com os seus landlords. Esqueci o nome em português agora. O proprietário. O proprietário, às vezes tem problema, então precisa de ajuda com um advogado, com o sistema judicial daqui. Então, é muitas razões que as pessoas vêm te ajudar aqui e a forma que eles entram em contato com a gente depende também. Às vezes eles entram só lá na frente e eles colocam com a coordenadora que vai ajudando. Às vezes é por palavra de boca, um cliente fala, olha, eu quero falar com a Linda aqui na Unison, vai falar com ela que ela vai ajudar você. Então, depende como a cliente chega pra gente. Entendi. E é relacionado aos advogados, são todos os tipos de áreas de direito que esses advogados Não, só aqui na Unison é mais para aluguel, problema com aluguel, problema com coisas mais pequenas. Aqui no Canadá, se você tem problema assim, você está separando do seu esposo ou quer alguma coisa com family law, você podia entrar em contato com Legal Aid. Legal Aid ajuda as pessoas que não estão fazendo muito dinheiro, mas estão precisando de apoio. Às vezes também pelo Legal Aid você pode conversar com um advogado para 30 minutos de graça para poder ter mais informações. Então não é todos. Se um cliente quer para mim querem informação de imigração, eu costumo enviar eles para o SCJ, que é um centro comunitário também, que principalmente trabalha com imigrantes e refugiados, tem advogados lá que estão nessa área. Que bacana. Ainda estava dizendo que quando uma pessoa precisa de alguns serviços de direito que não faz parte do escopo dos advogados aqui, alguns tipos de situações ela consegue encaminhar, como, por exemplo, relacionado à questão de advogado de família, né, direito de família. Então, fica aí a dica. Depois, se vocês puderem mandar só o nome dessas instituições. No fim disso, eu te mando uma lista dos lugares que eu costumo enviar aos clientes para ter mais acesso. Perfeito, perfeito.
é quando a gente disponibilizar o episódio, que a gente faz essa gravação ao vivo e depois a gente disponibiliza nas plataformas do YouTube e do Spotify. E aí lá eu coloco na legenda essa lista que você encaminhou aqui, que você vai compartilhar, que vai ser com certeza muito útil. Né? São todas as idades, os serviços aqui são oferecidos a todas as idades, inclusive crianças, adolescentes, adultos, até os idosos? Sim, só aqui a gente tem programas para todas as pessoas. As crianças podem vir para território de família. A gente tem programas de adolescente específico também. Só se tem algumas crianças que têm dificuldades em ir para a escola ou adolescentes que não querem ir para a escola, a gente tem um programa que se chama Pathways to Education, onde eles podem indicar a criança como continuar ou fazer um programa diferente que é mais útil para as necessidades deles. A gente tem programas de adulto, como eu expliquei aqui, de médico, de aconselhamento. A gente também tem grupos. A gente tem 5 locais. Nesses 5 locais tem programas diferentes. A gente tem programa de Zumba, de Yoga, de Breathwork. A gente tem Soca Fit. Então, não é só programas, como eu expliquei, para nossa mente, mas são programas físicos também, porque muitas pessoas não têm acesso a isso e são tudo gratuito. Para os idosos, a gente também tem programas específicos para os idosos. Então, realmente é para todos e todas as pessoas em cada nível da sua vida. A gente tem algum programa, alguma coisa que a gente pode ajudar. Que bacana, que legal. Relacionado às crianças, que esse é um público que eu trabalho muito, né, com as crianças e também no trabalho de educação parental. Né? E pensando no caso das crianças, às vezes as crianças estão apresentando alguns sintomas, alguns sinais que podem ser relacionados a algum transtorno de desenvolvimento, por exemplo, autismo, TDAH, e, de modo geral, o RIP, mesmo aquelas pessoas que têm acesso, né, ao RIP, que é o sistema de saúde pública aqui no Canadá, ele não é muito comum cobrir, não é tão acessível assim, né? Vocês fazem esse tipo de serviço ou encaminham? Tem alguma instituição que vocês encaminham? Só a gente encaminha para outros serviços. Na minha família, o meu filho tem TDAH e os meus sobrinhos têm autismo. É um transtorno muito comum e que é muito do meu coração. Aqui em Toronto tem um lugar que eu sempre envio as pessoas. Se chama Child Development Institute. É um local, é gratuito. Eu não sei se pessoas que não têm status podem utilizar, mas é gratuito. O problema é que o sistema aqui no Canadá tem muitas listas de esperança, mas é um programa muito bom que ensina a criança a lidar com seus comportamentos, terem em volta de outras crianças que têm o mesmo problema. Então, é um lugar que a gente pode acompanhar as pessoas. Mas só que, infelizmente, todo lugar que a gente manda as pessoas tem a lista de espera. Isso é verdade. Eu já tinha escutado da lista de espera, e às vezes até quando é pago. Até quando é pago, profissional também tem, porque algumas especialidades, principalmente quando trabalha com criança, é um número mais reduzido de profissionais que trabalham com as crianças, principalmente no aspecto de avaliação. Então, até quando você paga, tem uma lista de espera. Mas um ponto positivo é que há uma possibilidade de ter acesso a esses serviços gratuitos, que seja para ter de fato uma avaliação, por ter algum suporte, né, tanto para essa criança, para essa família, e mesmo que aguarde um pouquinho, o serviço vai poder acontecer, né? Então acho que isso é um ponto muito positivo, né? E eu sempre falo que muitas pessoas não querem colocar porque a lista de espera é muito grande, mas o problema com isso é que depois você está demorando a sua criança ter o acesso que precisem. É mais importante colocar na lista e tentar de outra forma, porque o seu não vai ser chamado de qualquer um. Exato, exatamente. Desesperar e ter acesso do que deixar para a última hora, porque a tendência às vezes é essa, os pais. Eles, às vezes, não saberem mesmo aonde ter acesso aos serviços, e aí, quando vai procurar, já está num nível mais elevado, assim, de dificuldade, de desafios, né? E você ainda vai ter que esperar. E ainda vai ter que esperar. Então, um primeiro sinal de dificuldade, sabendo agora que tem condição de buscar informações, né, de saber quais os locais que pode, mesmo que seja colocando na lista de espera, já é um caminho importante, né, para à medida que as dificuldades forem aparecendo, quando o serviço puder ser oferecido,
já vai ter um auxílio mais rápido, né? Tem um outro ponto que a gente gostaria de estar trazendo, que é relacionado também ao trabalho da Linda, que trabalha com mulheres, né? Inclusive mulheres que passam por situações de violência doméstica. Mas antes de eu começar as perguntas sobre isso, eu queria te perguntar uma outra coisa. Relacionado ao uso de substâncias químicas, né? O centro comunitário oferece suporte também? Eu sei que não é a sua área, né? Mas Sim, só a gente apoia. Quando alguém vem pra gente com qualquer dificuldade na sua vida, a gente vai apoiar. Só se você tem um problema de uso de substância, a gente vai ajudar a apoiar você. Então, alguns, na nossa equipe, a gente fazem 18 pessoas. Então, cada um tem a nossa área mais específica, mas a gente todo trabalha no geral também. Então, se você chegar, a gente pode apoiar. A gente aqui trabalha muito harm reduction, então a gente tem uma equipe que trabalha para ajudar você a aprender sobre o uso da substância que você está usando. A gente aqui dá, como se fala em português agora, as agulhas, as coisas que precisem, porque é do harm reduction, mas também a gente pode encaminhar para você para o CANH, que é o local mais grande aqui no Canadá, que ajuda a apoiar mesmo as pessoas que estão precisando de ajuda com um grupo com um aconselhamento mais profundo e específico. Ok, bacana. Então, o CANH é como se fosse uma instituição voltada para a saúde mental, uma instituição pública voltada para a saúde mental. Então, eles trabalham com vários casos, inclusive com esse que está dizendo relacionado ao uso de substâncias, né? Que a Linda também pontuou que aqui nesse centro especial eles trabalham muito voltado com a redução de danos. E aí é um trabalho um pouco até diferente, talvez, do que o Brasil tem, porque os programas de redução de danos, até mesmo os programas de serviço à saúde que o governo oferece, também está ligado às leis, né? E a gente teve alguns anos atrás, mas acho que menos de uma década, que teve a lei de regulamentação da substância. Pode ser? Não, só da maconha. Só da maconha, ok. Ok, é verdade, só da maconha. E aí, no aspecto da redução, é porque a lei do Canadá, em relação, não sei muito explicar sobre isso, talvez seja até interessante depois buscar um convidado para falar. É porque, mesmo algumas substâncias não sendo legalmente, como que eu falaria, não sei também, sendo aprovadas legalmente, o Canadá trabalha com a redução de danos. Então, eles não criminalizam as pessoas, né? Então, quando fornece esses utensílios, assim, a ideia é para reduzir o dano dessas pessoas com outras doenças, né? Sim, com contaminação. A razão que a gente faz não é para criminalizar a pessoa, mas para reduzir as outras doenças. A gente vê que tem muitas pessoas usando a mesma agulha ou utilizando a mesma coisa com outra pessoa. Se aquela pessoa tem hepatite C, não sei como falar em português. Hepatite. Ou AIDS também. Eles agora vão dar para outra pessoa usando aquela mesma agulha. Então, se a gente dá para você uma agulha nova, a gente ensinar você como que está afetando você. O pensamento do governo é que você não vai colocar outra pessoa em risco, que vai diminuir o risco do público, mas também você vai aprender mais sobre o que você está fazendo e fazer a decisão de querer ajuda. Sim, não faz sentido. É um pouco polêmico, eu sei, mas a ideia é realmente estar trazendo prevenção, porque isso também afeta o sistema de saúde, né? Ou seja, são pessoas que estão expostas, né, estão em situação de maior risco, expostas a mais doenças, e vai afetar o sistema. Então, a ideia é estar diminuindo mesmo, né? E ajudando tanto essas pessoas quanto a comunidade de modo geral, porque o impacto é para todos, né? Se há um excesso de busca de ajuda no serviço de saúde, todo mundo é afetado. E é uma visão humanista também, né? Porque muitas pessoas infelizmente não querem parar. A gente não entende, ou muitas pessoas não entendem o uso de substância, é que ninguém decide que vai ficar viciado com alguma coisa. Muitas vezes essas pessoas têm muita trauma. Então, lidar com a trauma é pior do que lidar com o uso. Então, às vezes eles não querem parar, mas querem diminuir. Então, é uma prática para ver onde que a pessoa está onde que eles estão e onde que eles estão disponíveis de procurar ajuda. Sim, muito interessante. Depois eu vou
pesquisar alguém? Você conhece alguém que fala português e trabalha nessa área? Eu posso ver os meus contatos, não sei agora exatamente, mas eu acho que eu tenho algumas pessoas. Legal. Que a ideia, né, desse projeto do podcast é trazer o máximo de informação para as pessoas, né? Tem alguns assuntos que a gente aborda aqui que são assuntos bem delicados, né? Como, por exemplo, agora a live não é focada no aspecto das substâncias, mas a gente está tocando nesse assunto e é um assunto muito delicado. A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o aspecto da violência doméstica, também é um assunto muito delicado, né? Mas a verdade é que muitas pessoas estão passando por esse problema. Às vezes elas nem sabem identificar que isso é um problema que pode receber ajuda, né? E às vezes as pessoas já identificaram que é um problema, mas também não sabem aonde buscar ajuda. E a ideia é que a gente possa estar fornecendo informações para que as pessoas tenham acesso, né? Porque a informação faz uma diferença muito grande, principalmente uma informação de qualidade, né? Onde vai realmente encontrar um suporte verdadeiro para estar lidando com todos esses desafios que a vida traz de modo geral, mas quando a gente enfrenta isso em outro país, a tendência é tudo se intensificar, porque, né, de fato a gente não conhece como as coisas funcionam para esse outro país, por isso a gente está aqui com o podcast, mas além disso tem outras implicações, como por exemplo ter menos suporte da família, né, o que deixa também as pessoas mais vulneráveis, que tende a aumentar o risco de adoecimento mental, né, pela questão da solidão principalmente, mas não apenas a ansiedade também, com o estresse, ou seja, são muitos fatores, né, interligados. Aí a gente pode passar agora para falar um pouquinho mais sobre o trabalho que você oferece, né, com as mulheres. E aí é até interessante de colocar para o público que está assistindo a Loi, que talvez não tenha assistido no episódio anterior, que nós conversamos com a Luciana, que trabalha no abrigo. Você conhece o abrigo? Conheço o abrigo, foi um dos primeiros locais que eu trabalhei, então conheço muito bem os serviços lá. Eu até indico outros clientes para o abrigo quando precisam de alguma coisa mais específica. Legal. E aí a Luciana também trabalha, né, com mulheres que estão em situação de violência doméstica, e ela fez uma live muito rica também, trouxe muitas informações, e aí é legal que agora a gente vai poder continuar explorando esse assunto, complementando com a sua experiência. Alguma outra informação que você considera importante sobre esse funcionamento desse centro que a gente não conversou ainda, que você acha legal de compartilhar com as pessoas? Agora que está vindo para a mente, não, eu acho que eu expliquei bem o que a gente faz aqui. O mais importante, eu acho, é que se você está precisando de qualquer tipo de ajuda, você pode entrar em contato, que a gente pode apoiar vocês, se não for aqui, em algum outro lugar. Então, eu acho que seria bom. Também, eu trabalho com muitas pessoas sem status. Então, se você não tiver status, se você está sem status e precisar de, vamos supor, algum análise, algum exame mais profundo que a gente não faz aqui, às vezes a Unison até paga para você fazer no hospital em algum lugar. Então, se você está precisando de alguma ajuda, realmente vem conversar com a gente. Você sabe o telefone geral de qual você fala? Eu acho que é esse aqui. Esse aqui é o meu número. Não sei, mas sim, até os 5, 4. Então, o telefone geral aqui para buscar orientação é 416-653-5400. Mais uma vez, 416-653-5400. E aí consegue ter maiores informações. Isso está localizado na Kill, né? Na Kill, mas a gente tem 5 locais. A gente fica aqui na Kelly Rogers, na Janie Chapui, na Lawrence, e na Bathurst e French, e na Lockwood, e Sinclair. Então a gente tem 5 locais. Legal. Relacionado a essa questão da língua e da cultura, né? Aqui você fala português. Tem outras pessoas que trabalham? Sim, lá na frente tem uma secretária que fala português também. Tem a gente tem uma outra assistente social também que fala português, uma coordenadora que fala português. E se alguém não falar português, a gente sempre tem um intérprete. A gente tem um serviço de intérprete onde a gente liga para conversar. Então, eu acho que muitos dos médicos não falam português, mas tem a opção de ligar para o intérprete. Então, que legal. Alguém que vai poder falar no seu idioma. Que legal, isso é muito importante. Porque muitas pessoas, às vezes, deixam de ter acesso ao serviço também por conta disso. Exatamente. Então, se você ligar para esse número e a pessoa atender e
fala inglês só fala que você fala português e que você precisa de um intérprete. Até que usar o Google, se você não sabe falar isso, mas só fala português, intérprete. E eles vão ajudar você. Nossa, que legal. Muito rico mesmo. Obrigada, Rita. E aí, entrando então agora no público que você trabalha, né? O que você considera que é de mais importante assim, dentro do serviço que o centro oferece para essas mulheres? Aqui, o meu trabalho é no geral também. Então, eu trabalho com pessoas com ansiedade, com pessoas com depressão, com pessoas com estresse. Então, é uma área bem grande. Mas, na comunidade portuguesa, que fala português, não só português, mas no lusofono, o que a gente nota é que tem muito violência doméstica, infelizmente. Então, uma grande parte do meu trabalho é tentar ajudar as mulheres a entender o que é violência doméstica. Muitas pessoas só pensam que é o físico, mas tem mais comportamentos, são o emocional, financeiramente, controlando quem você pode conversar com, o emocional, mentalmente. Então, é mais assim de ensinar o que é para as pessoas e apoiar elas para essa jornada. Muitas vezes, infelizmente, não vão porque não sabem sobre onde ir, não sabem sobre os problemas aqui no Canadá. Eu não vi o seu podcast com a Luciana, mas provavelmente ela vai indicar os mesmos lugares que a gente vive. Mas é esse trabalho que a gente faz. Ok. Falando sobre essa questão então, pelo que eu estou entendendo, você é uma conselheira da saúde mental. Sim. Né? Então, as pessoas que estão buscando apoio relacionado a esse aspecto emocional podem acessar o serviço para ter aconselhamento com você. Como que funciona a entrada delas no serviço com você da sua área? Tem duas formas. Você pode entrar em contato pelo esse número também, falando que você está precisando de ajuda, que é self-referral. Se você está com um médico aqui já, o médico costuma enviar falando, olha, meu cliente está assim, com esses sintomas, você pode ver. Você pode entrar em contato comigo mesmo, ou com alguma outra pessoa que depois vai enviar. A gente faz um assessment para ver o que você está precisando, qual é a prioridade. E daí, às vezes, infelizmente também, a gente está na lista de esperança. Só que a nossa lista de esperança é mais pequena do que a nossa lista de esperança para as pessoas que estão precisando de apoio em português é mais pequena do que a nossa lista dos que falam inglês. Porque 2 anos, quase 3, mas comigo e a minha colega, a gente costuma ver os clientes em 3 a 6 meses. Ok. A lista de espera é um período ok. Sim, mas também, assim, vamos supor que tem uma prioridade como a violência doméstica e a depressão de pós-parto. A gente pega você como prioridade, então você pula a lista. Legal. Legal. Então, para casos de violência doméstica e depressão pós-parto, tem prioridade no acesso ao serviço, né? Então, a espera é menor, né? Nossa, muito, muito bom saber. E aí, qual que é o tempo de acompanhamento? Tem alguma média específica? Infelizmente, aqui, eu acho que é o sistema canadense que está precisando, eu não sei bem falar em português, mas um clean-up. Precisam de ter uma reformação. A gente só pode ver até 10 sessões. Mas, se for uma situação grave com violência doméstica, eu tenho a habilidade de dar mais sessões, de apoiar em mais formas. Realmente depende na situação e o que está acontecendo para a pessoa. Ok. Quando você menciona sobre a população que fala português, que trabalha, que você observa o problema, né, da violência doméstica, vocês percebem que tem uma questão dessa cultura que fala português ser um número maior comparado a outras? Para mim, porque eu trabalho mais com as pessoas que falam português, eu acho que vai ser desproporcionado para eu ver que é essa cultura, mas eu acho que todas as culturas têm esse problema. E eu acho que em culturas latina, lusofônio, africanas, tem
um problema mais grande. E eu acho que isso vem mais de os pensamentos mais antigos, a misoginia, o jeito de homem ser o líder da família. Então, eu acho que isso está muito na nossa cultura. E também eu acho que as mulheres são ensinadas para ser dona de casa e lidar com o que está acontecendo nessas culturas. Então, eu vejo um problema mais grande. Sim. Faz sentido, porque o aspecto cultural impacta muito, né? E o Canadá vive isso diariamente, somente por E eu acho também na nossa cultura, a gente não fala sobre isso muito porque tem muito estigma, também tem muita pessoa que fica com vergonha. Agora, quando a gente olha para a cultura canadense, eles já falam, já ligam para a polícia. Na nossa cultura, a gente não vai ligar para a polícia porque a gente não quer que os outros saibam o que está acontecendo dentro de casa. E um canadense já vai procurar os recursos. Os portugueses, brasileiro, angolano, já não vão abrir mais para isso. Então, é só vários dias, várias sessões de aconselhamento que você vai começar a perceber que tem mais alguma coisa. Não é só o meu esposo é chato. Tem um pouco mais que está acontecendo. Nossa, muito, muito bacana isso, porque é esse aspecto assim, de sensibilizar a pessoa, né? O primeiro ponto é ajudar a pessoa a entender que aquilo ali já passou o que era esperado de conflitos e de desafios no relacionamento, né? Tem passou o limite mesmo, né? Tem aquilo, obviamente, nenhum relacionamento é perfeito, existem dificuldades, mas até nesse aspecto de dificuldade tem um limite do que é aceitável, do que é tolerável, do que não é tolerável. Mas por aspectos culturais, muito disso que não era esperado que fosse tolerado são tolerados por algumas culturas, né? Como se aquilo fizesse parte de uma constituição das relações familiares, né? Que não fosse um aspecto de abuso, né? Então, é muito forte essa questão cultural, né? É muito forte o quanto que a cultura impacta a nossa forma de ver o mundo, né? A nossa forma de nos enxergar e também de construir as relações. E eu acho que para imigrante chega a ser um pouco mais complicado, porque muitas vezes você está num trabalho precário, então você não tem como fugir dessa situação. Então, muitas vezes você vai ficar na situação por mais tempo, porque você não pode se sustentar sozinho, você não quer quebrar a família, você não tem apoio dos outros, você não sabe se o sistema aqui canadense vai ajudar você. Então, fica um pouco mais complicado. Sim, é verdade. E a questão do visto também acaba impactando muito, né? Porque às vezes a pessoa ainda está no processo de conseguir o visto de residência permanente e fez, às vezes, aplicou junto com o parceiro, ou às vezes o parceiro já tem, e é quem vai sponsorar, né, essa pessoa, e deixa tudo mais sensível mesmo, né? Como isso acaba sendo usado como moeda de troca também, né? Para a permanência, né, das pessoas. E aí você trouxe esse ponto muito rico, que é do desafio de trabalhar com a população que está sofrendo violência, que é deles entenderem, né, que aquilo é uma violência. Você poderia trazer para a gente alguns exemplos de sinais, né, na verdade, assim, que pode ajudar as pessoas a ficarem um pouquinho mais atentas a isso? Só como eu tinha mencionado, não é só o seu parceiro te bater, é mais que isso. Às vezes você não tem acesso ao banco ou dinheiro para comprar o alimento. Então, às vezes você vai para algum lugar quer perguntar onde você está. Não como assim uma preocupação, mas mais uma forma de controle. Então, dependendo de como que, o cliente está conversando comigo, eu pego muito a roda de poder e controle atrás de você. E eu converso com eles. Acho que a câmera não pegou. Eu acho que não pega. Mas eu começo a conversar um pouco dos outros pontos, porque muitas vezes a gente só pensa que ele não me bate, então tá ok. Mas nunca começa com eles batendo em você. Pode ser eles falando para você de uma forma de grosseria. Isso é o começo. Às vezes pode ser um empurro que começa também. Então, é só conversando com os clientes sobre o que é comunicação saudável e comunicação que não é saudável dentro de relacionamento.
Sim. E um ponto interessante a destacar é que o relacionamento que tem essas características de passar pelo abuso também, não quer dizer que ele é 100% abuso, né? Não é todo momento que é abuso. Isso também faz com que as pessoas, às vezes, confundam muito quando está dentro. Obviamente, quando você está dentro de uma situação de muito séria, é difícil você ver as coisas com clareza. Está muito emaranhado com aquela situação. E aí, buscar ajuda, se você está se sentindo mal, é importante, porque isso vai te ajudar a clarear um pouco mais, né? Na verdade, ajudar a regular suas emoções, você vai conseguir perceber as coisas com um pouco mais de clareza. E entender que, muitas das vezes, esse ciclo que você está mencionando, ele passa também por esse aspecto da lua de mel, né? De voltar o ciclo que acontece é quando eu sempre falo para todo mundo, ninguém pensa que vai ter um relacionamento assim. No início, ninguém vai mostrar o lado possível. Então, começa na lua de mel, daí tem alguma briguinha pequena, daí vai pedir perdão, daí vai para a lua de mel de novo, daí vai continuando o ciclo. Só que o problema é que a primeira vez que alguma coisa acontece, o espaço da lua de mel para a briga ou o problema é mais grande. Mas todas as vezes todo o tempo que você fica nesse relacionamento, vai diminuindo. Então, as brigas começam a ser mais grandes, a lua de mel fica mais pequena, e daí a pessoa fica pensando, mas não era assim no início. Então, parem para pensar que as coisas podem mudar, as coisas podem voltar para o passado. Muitas vezes as pessoas sentem que é culpa deles, que está acontecendo, então tentem mudar para melhorar o relacionamento, mas fiquem naquele ciclo, nunca vai mudar, porque não é o seu problema. Sim, é bem mais profundo, né? E obviamente que todo mundo está sujeito a isso, né? É como você acabou de destacar, né? Ninguém imagina que vai construir uma relação que vai ter abuso nela, né? Que vai fazer parte de uma relação que vai ter abuso. Ou seja, todo mundo está sujeito, todas as classes sociais, todas as raças, né? Em qualquer idade, né? Pode estar sujeito a passar por um processo como esse, infelizmente, né? Mas ainda eu queria que você me dissesse, né? Porque eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estudei sobre esse tema, mas nunca foi a minha área de atuação, nunca trabalhei com esse público. Mas eu me recordo que, por mais que não exista assim, um perfil específico, a gente observa que tem fatores de risco que podem fazer com que algumas pessoas tenham mais chances ou menos chances de estar numa relação que é abusiva. Sim. Uma é se você vem de uma família onde você foi criado num ambiente de violência doméstica, você é mais provável de pegar um parceiro assim. Por quê? Porque na trauma, quando a gente aprende, o nosso corpo lembra das coisas. Então, é mais confortável ter um relacionamento assim. É uma coisa que você reconhece do que está mais familiarizado com exatamente. Então, isso é um risco. Se você viu, você provavelmente vai continuar com o ciclo. Só se você realmente observar e falar, não quero isso. Outros os comportamentos no primeiro date. Você pode ver se do jeito que a pessoa fala com o garçom, o jeito que a pessoa conversa com os outros, se a pessoa tem amigos, não tem amigos, às vezes isso pode afetar. Mas o risco mais grande é ter convivido numa família que já tinha esses problemas, né, de violência, que realmente fica familiarizado, né, com esse tipo de relação, né, daquela pessoa que abusa também é a que cuida, ou que cuidou, né? Então o cérebro humano é muito complexo, né? E ele cria umas associações, tanto cognitivas, mas também principalmente de sensações, né? Que a gente não tem tanta consciência às vezes, né? Do porquê que a gente está sentindo aquilo, né? E que isso conecta, é como se fosse um imã, né? Às vezes eu falo com meus clientes, eles não trabalham nessa área, mas com outros tipos de desafios grandes que permanecem, que vira um padrão, assim, na vida da pessoa. É como se tivesse uma química ali que conecta, né? Mesmo a gente sem perceber, porque obviamente não é uma escolha consciente, eu vou me relacionar com uma pessoa que vai me abusar, mas né? A relação vai ter abuso, mas existe uma conexão, né? Que de alguma forma aproxima as pessoas desse tipo de relacionamento, né?
E da parte da mulher, assim, a gente observa, é muito sensível até o que eu quero trazer mais por uma reflexão, né? Assim, a gente observa que o homem, ele tem um abuso que é muito forte, voltado à questão da força física mesmo, né? Como eu trabalho com crianças, eu percebo que a questão do abuso familiar não está, de uma família que está no contexto de abuso, não passa apenas pelo casal, do homem com a mulher, né? Porque como há uma familiaridade com aquela forma de se relacionar, que é ultrapassar os limites, né, de si mesmo e do outro, eu percebo que isso vai se escalando, vai vindo em instâncias diferentes, né? Então, uma reflexão que eu faço é que o abuso, ele aparece quando alguém que não está muito maduro entende que ele tem mais poder sobre o outro. Então, normalmente, o homem tem mais força física, ele acaba, ou financeira, né? Ele acaba abusando da mulher. A mulher tem mais força física que o filho, acaba abusando do filho. O filho mais velho tem um pouco mais de força, ou de, às vezes, já de entendimento, e acaba abusando do irmão mais novo. O irmão mais novo, do velhinho, do avô, e o velhinho do cachorrinho, do bichinho. Ou seja, vira uma escada de abuso mesmo, de ações de desrespeito, de ações que ferem, né? E aí, esse ciclo tende a se repetir, né? Porque aquelas crianças também estão aprendendo ali, né, a viver no contexto, que aquela é uma forma natural para eles, né, de se relacionar, e eles vão crescer com um risco muito grande, né, de se envolver com pessoas onde esse tipo de situação vai ou tornar também ser a pessoa ou tornar é verdade, se tornar o abusador. E a gente observa já no comportamento infantil, ou seja, quando aquelas crianças que têm uma questão na escola de ter uma postura que é mais conflitante, que é mais desafiadora e que é até agressiva mesmo, muitas das vezes o problema não está na escola. Obviamente que existem muitos problemas na escola, a gente vê o bullying, né, também é uma forma de abuso, né, mas nem sempre o comportamento agressivo de uma criança na escola é por um problema que aconteceu ali. Às vezes muitas vezes o bullying é a pessoa que está sendo abusada em casa. Então, quando tem algum problema assim, eu sempre pergunto onde que a criança aprendeu, porque a criança não aprendeu na escola, aprendeu em casa. Exatamente. Como que é sério, né, essa questão das experiências de abuso mesmo. Então, a ideia aqui, para além das mulheres, né, pensar em delas, porque a Helena fala assim, mas eu suporto isso pelos meus filhos, né? Mas você está fazendo, o que eu falo para os meus clientes é que, ok, você quer que seus filhos verem um relacionamento bom, ou prefere um relacionamento ruim, ou já você quer que os seus filhos verem uma mãe que está sofrendo, ou você quer ser sozinha, mas eles têm uma mãe saudável que dá mais atenção. Porque você nunca pode dar 100% da sua atenção quando você está triste, quando você está com depressão, quando você está com ansiedade, quando você está com medo que a violência vai piorar. E também os seus filhos vão ser vítimas da violência também, não? Nunca é só esposa. Exatamente. Os filhos também são vítimas da violência. E mesmo que a agressão não seja diretamente uma criança, se a criança está no contexto de violência, ela está sofrendo aquele estresse todo também. Né? Quem que fica tranquilo diante de ver uma briga, de ver que seja discussões ou um confronto físico, né? Não tem como ficar tranquilo, ou seja, aquilo ali já traz um impacto emocional muito grande. E esse ponto que você trouxe, né, assim, quando se vive em contexto de você a vítima, digamos assim, naquela situação do abuso, da violência, às vezes aquela criança no futuro, né, vai se tornar um adulto, um adolescente, e ele pode se tornar o abusador, né? Então, é muito delicado, muito complexo mesmo esse aspecto da violência, porque, obviamente, as pessoas precisam de buscar ajuda para romper esse ciclo. Não acho que esse é o caso, porque a ideia é que não é justificado, porque não existe justificativa para uma violência, mas é entender que isso é um problema e que as pessoas precisam de ajuda, precisa de um movimento para romper esse ciclo de violência dentro da sua história, né? Se você está passando por isso, né? Então, por você, pelos seus filhos também, né? É importante. O que você percebe, Linda, que é o que ajuda as mulheres a, de alguma forma, sair desse contexto, né? Toda pessoa que está em violência doméstica, a saída
da situação de violência doméstica é a separação? Ou existe... Às vezes, depende do cliente. A forma que a gente trabalha é o cliente sabe melhor da sua vida do que eu. A única coisa que eu posso dar é informações e apoiar. Alguns clientes, para eles, é sair completamente fora. Tem alguns clientes que nunca vai sair do relacionamento, mas aprendem como lidar em técnicas que é mais seguro para eles. Então, a primeira coisa é ver onde o cliente está e como que a gente pode apoiar eles, onde que eles estão disponíveis. O importante é criar um plano para eles, assim, de segurança. Ok, eu sempre falo para todos os clientes, tenta criar uma conta de banco só para você. Se você precisar de ir embora algum dia, você tem o seu dinheiro para poder fugir. Conhece números e locais aqui que você pode acessar. Tem muitos abrigos de mulher e de família, principalmente para as pessoas que são vítimas de violência aqui no Canadá, que são gratuitos para ir. Também coloca todos os seus documentos no lugar, faz cópias, porque muitas vezes não é a parte física que a pessoa usa, mas é o controle. Então, coloca isso para vocês. Se você tem familiar aqui, conversa com eles sobre o que está acontecendo. E tem um plano, eu posso ficar com a fulana nesse fim de semana, ou eu posso ficar aqui esse mês. Alguma coisa para poder ajudar. Às vezes também é sair fora da casa por um pouco, depende do cliente, e a gente tenta fazer um plano de segurança dessa forma. Perfeito. Então, esse eu acho que é um ponto interessante para estar compartilhando, porque aquelas pessoas que estão muito alinhadas, né, com uma situação assim, e às vezes até por questões de idade ou por questões da vida mesmo, devem imaginar que buscar apoio para lidar com essa situação seja sempre esse término, né? E você está trazendo isso, que vai de acordo com o desejo daquela pessoa, né? Que aquela pessoa consegue naquele momento dar conta. Pode até ser que muitas das vezes esse término vai acontecer. Esse afastamento físico. Eu acho que isso acontece em maioria dos relacionamentos. Eu não sei se vai ser esse mês, vai ser 1 ano, vai ser daqui 5 anos. O ponto é apoiar aquela pessoa, sem julgar a pessoa pela decisão que eles estão a fazer. A gente todo faz o que a gente imagina que a gente pode naquele momento. Sim, perfeito. Eu acho que isso é interessante para quem está assistindo, que vai assistir, se você conhece alguém que você está passando por uma situação assim, que já compartilhou com você, né, que vivencia isso, de repente passar o link desse episódio para essa pessoa e ajudar essa pessoa a entender, né, que eu acho que essa mensagem importante é que não tem uma única maneira, né, e que ninguém vai forçar essa pessoa a fazer o que ela não está preparada para fazer. O mais importante é buscar ajuda, e a ajuda vai ser construída de acordo com a necessidade em que o momento daquela pessoa está, né, como você está dizendo. Então, o profissional vai forçar vocês a tomarem uma decisão, e também não existe só 880, né? Ou eu me sujeito a essa relação porque não tenho saída, ou a única alternativa é sair daqui e eu não consigo me ver fora daqui, né? No caso dessa relação, nesse momento. Então, a Linda está trazendo que existem vários caminhos ali, né? O que você percebe da sua experiência que é o que tem ajudado as mulheres a se fortalecer e conseguir, de alguma forma, a ter um posicionamento diferente, que seja dentro da relação, para diminuir a violência, não só plano de segurança, ou até mesmo para sair? Quais são os pontos, vamos dizer assim, de proteção, né, de segurança, que ajudam as mulheres? Eu acho que muitas vezes as mulheres chegam aqui com autoestima muito baixo. Então, pela terapia, aprendendo sobre si mesmo, começando a fazer coisas para si, se vendo como uma pessoa que merece amor, carinho, afeição. Eu acho que isso começa a mudar a pessoa por dentro, e depois começa a ver o seu próprio poder. Porque muitas vezes nesses relacionamentos a gente perde a noção do nosso poder, a gente perde a noção de quem a gente são. Então a pessoa vem e a terapia é isso, é para mostrar você quem você é, o seu poder. Também eu acho aprendendo sobre recursos ensina a pessoa a fazer decisões que vai ajudar eles, se é ficar no relacionamento ou se é sair do relacionamento. Então eu acho que é só reconhecendo quem eles são, reconhecendo o que tem à volta deles, que realmente ajuda a pessoa a enxergar
como que eles querem a sua vida ser. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Foi muito rico tudo que nós tratamos aqui, tanto de acesso, né, a serviços de saúde física, saúde emocional, inclusive de direitos, né, também de advocacia. Agora a gente explorou um pouquinho mais esse aspecto corporal da saúde mental da mulher e quanto que contextos de violência doméstica, né, impactam muito forte no desenvolvimento de adoecimento mesmo, né, emocional nas mulheres, que é um trabalho, inclusive, que a Linda faz. A gente está encerrando, Linda. Tem mais alguma coisa que a gente não comentou que você acha importante? Só no dia 4 de agosto, eu vou ter um grupo de foco aqui no centro. Eu acho que aqui atrás de você, às 6h30 até às 7h30. Vai ser uma conversa sobre o que a gente já fizemos aqui no Unicef, quais são os serviços que você pode acessar, mas também estou convidando todos para vir conversar e falar para nós o que você está precisando na comunidade, porque se a gente não saber como que a gente pode ajudar vocês, a gente não vai poder ajudar. Só se você tem disponibilidade, seria ótimo. A gente vai ter um lanchinho pequeno e quem mora em Toronto, a gente vai dar 25 tokens também. Eu te dou a informação depois, se você quer. Sim, por favor. Por favor, pode passar. Então, mais uma vez, Linda, muito obrigada. Foi muito rico, né? Eu aprecio muito esse tipo de informação. Porque, como você está dizendo, do empoderamento, a informação também empodera. A gente saber o que a gente tem direito, aonde a gente pode ir, também empodera, né? E a ideia do podcast é realmente estar trazendo informações para ajudar as pessoas a passarem de uma forma diferente por esse desafio, né? Não tem como a gente impedir esses desafios chegarem em nossas vidas, mas a gente saber que tem um recurso, né? Eu falo muito com os clientes com quem eu trabalho, o senso de impotência, ele é muito ruim, porque ele paralisa a gente, né? E, de fato, nós temos muitas limitações na vida. Tem muita coisa que a gente merece, que é do nosso direito, e que às vezes a gente vai ter dificuldade para ter acesso ou até não vai conseguir ter acesso. Mas isso não significa que nós somos impotentes. Nós, às vezes, não vamos conseguir fazer o que a gente gostaria, mas sempre terá algo que é possível de ser feito, né? E a ideia que o podcast possa trazer esses recursos, né, das pessoas entenderem o que é possível de fazer diante de cenários tão desafiadores da vida do dia a dia e principalmente no processo da migração, né? O público maior que eu tenho aqui são imigrantes, né? Então, muito obrigada a vocês também que estiveram presentes. Espero vocês no próximo episódio. Tchau. Obrigada por estar comigo em mais um episódio do Laços Além das Fronteiras. Espero que essa conversa tenha feito você se sentir mais acompanhado, compreendido ou até mais conectado com a sua própria trajetória. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja vivenciando os desafios e as transformações de construir uma vida entre culturas. E lembre-se, pertencimento também se constrói nos encontros, nas histórias e nos vínculos que criamos ao longo do caminho. Até o próximo episódio.